Meu nome é Alison. Tenho 24 anos e, 2 dias antes da entrega da minha tese de pós-graduação, meu pai bateu meu laptop na minha cabeça. Eu estava trabalhando naquela tese há 18 meses. Sangue escorria pela minha têmpora enquanto minha mãe ria no canto. Papai estava em pé ao meu lado, com o rosto contorcido de raiva. Seu futuro? Isso é uma piada, ele cuspiu. Você não merece um futuro. Você é apenas uma sanguessuga. Nunca imaginei que minha busca por educação terminaria assim. Se você está assistindo a isso, adoraria saber de onde você está assistindo. Por favor, inscreva-se e curta se a minha história ressoar com você. A jornada que estou prestes a compartilhar mudou tudo. Cresci em Millbrow, uma pequena cidade industrial onde o apito da fábrica regulava a vida com mais confiabilidade do que qualquer relógio. Nossa modesta casa de 2 quartos ficava nos limites da cidade. A tinta descascada, um lembrete constante do que meu pai chamava de ter prioridades realistas. Harold Thompson. Meu pai trabalhou na siderúrgica por 27 anos. Suas mãos calejadas e sua carranca permanente, resultados do que ele orgulhosamente chamava de trabalho de verdade. A educação era frívola aos seus olhos, um luxo para pessoas que eram muito frágeis para ganhar a vida honestamente. Minha mãe, Doris, trabalhava meio período no restaurante local quando não estava ocupada cuidando da casa exatamente como meu pai exigia. Ela aprendeu cedo no casamento que contradizê-lo levava a dias de silêncio frio ou discussões explosivas. Com o tempo, ela se tornou seu eco, reforçando suas opiniões para evitar se tornar seu alvo. Ocasionalmente, ela se juntava à sua zombaria dos meus interesses acadêmicos, seu riso nervoso, um escudo contra me tornar o próximo objeto de seu escárnio. Meu irmão mais velho, Frank, era o menino de ouro. Ele abandonou o ensino médio no penúltimo ano para trabalhar ao lado do pai na serraria. Esse sim é um Thompson de verdade, anunciava meu pai, orgulhoso, nas reuniões de família, apertando o ombro de Frank. Nada dessas bobagens de livros, só trabalho honesto. Frank absorveu essas lições, imitando avidamente o pai tanto em opinião quanto em temperamento. Aos 20, ele tinha seu próprio apartamento e um salário fixo, conquistas que meus pais consideravam o ápice do sucesso. Enquanto isso, descobri muito cedo que adorava aprender. As palavras me fascinavam. Os números guardavam segredos que eu queria desvendar. Experimentos científicos na nossa cozinha me faziam perder a noção do tempo até que meu pai entrava furioso e exigia que eu parasse de desperdiçar comida com bobagens. Minha professora da 3ª série, a senhora Sanderson, foi a primeira a notar. A Alison tem uma capacidade analítica extraordinária, disse ela aos meus pais durante uma conferência a que compareceram apenas porque a presença era obrigatória. Papai ficou olhando para a parede enquanto mamãe assentia educadamente, ambos esquecendo as palavras dela antes de chegarmos ao estacionamento. Na 5ª série, ganhei o concurso de soletração do distrito. O jornal local publicou um pequeno artigo com a minha foto. Eu estava radiante, segurando meu certificado enquanto os pais dos meus colegas tiravam fotos. A minha nunca apareceu. Tive que fazer hora extra, alegou papai. Mais tarde, ouviu dizer a Frank que era ridículo comemorar saber soletrar palavras que qualquer pessoa normal poderia simplesmente consultar. Na 7ª série, meu projeto de ciência sobre a qualidade da água em córregos locais ganhou reconhecimento estadual. O diretor ligou para casa pessoalmente para contar a novidade. Mamãe atendeu e disse, que legal, no mesmo tom que usava ao confirmar a previsão do tempo. Quando perguntei se me levariam para a competição estadual a 2 horas de distância, papai zombou. Não vamos desperdiçar gasolina para você brincar de cientista. Isso não vai colocar comida na mesa. O ensino médio se tornou meu santuário. Entrei para todos os clubes acadêmicos possíveis, ficando depois da aula até o último momento possível antes de voltar para casa. Meu professor de inglês, o Sr. Von, me emprestou livros de sua coleção pessoal. Sua mente é excepcional, Alison, ele me disse uma vez. Não deixe ninguém apagar sua luz. Minha professora de matemática, a senhorita Garcia, ficou até tarde para me ajudar a me preparar para os exames de colocação avançada. A faculdade abrirá portas que você nem imagina ainda, ela me incentivou. Quando me tornei oradora da turma, a diretora ligou pessoalmente para meus pais para convidá-los para a cerimônia. Eles não compareceram. Meu pai tinha planejado uma pescaria com Frank.
Minha mãe alegou que estava com enxaqueca. Fiz meu discurso para uma multidão de estranhos, lutando contra as lágrimas quando outros alunos correram para abraçar seus pais orgulhosos. Depois, fiquei sozinha até que o Sr. Valgren se aproximou com um pequeno presente embrulhado. Era um diário com uma inscrição: sua jornada está apenas começando. O mundo precisa da sua voz. Naquela noite, fiz uma promessa secreta a mim mesma. Eu seria a primeira Thompson a frequentar a faculdade. Não qualquer faculdade, mas a melhor que me aceitasse. A educação seria minha rota de fuga do futuro limitado que minha família imaginava para mim. Cada rejeição às minhas conquistas só alimentava minha determinação. Cada comentário desdenhoso se tornava mais um tijolo na fundação da minha determinação. Candidatei-me a bolsas de estudo em segredo. Usei os computadores da escola para preencher os formulários, já que não tínhamos internet em casa. Criei um endereço de e-mail especial que meus pais jamais descobririam. Convenci um professor a ser meu contato principal para evitar que correspondência chegasse à nossa casa. Enquanto meus colegas de classe compartilhavam suas cartas de aceitação da faculdade com famílias que me apoiavam, eu escondia as minhas debaixo de uma tábua solta do assoalho, embaixo da minha cama, tirando-as à noite para reler com uma lanterna, meus dedos traçando os logotipos da universidade em relevo como mapas do tesouro para outra vida. No dia da minha formatura, enquanto as famílias comemoravam ao nosso redor, meu pai apenas perguntou: então, você começa na fábrica na semana que vem, certo? Quando finalmente criei coragem para contar a ele sobre minha bolsa integral para a universidade estadual, o silêncio durou 10 segundos excruciantes antes que meu pai jogasse seu prato contra a parede. Então você acha que é bom demais para o trabalho honesto, bom demais para sua família. Livros e teorias não alimentam as pessoas. Alison, o trabalho de verdade sim. Mamãe apenas olhou para o colo enquanto Frank ria e dizia: sempre soube que você era estranho. Naquela noite, arrumei o pouco que tinha, sabendo que a ponte que eu estava atravessando queimava atrás de mim. No entanto, de alguma forma, apesar do medo que me revirou o estômago, cada item que eu colocava na mala era como resgatar um pedaço de mim que eles nunca tinham reconhecido completamente que existia. Meu primeiro dia de orientação na faculdade foi como pisar em outro planeta. Famílias ajudaram a descarregar carros lotados de suprimentos para o dormitório, mães se preocupando com a arrumação das camas, enquanto pais montavam móveis. Cheguei sozinha em um ônibus da Greyhound com uma mala e uma mochila contendo tudo que eu tinha. A bolsa cobria a mensalidade e o alojamento e alimentação básicos, mas nada mais. Sem dinheiro para gastar, sem laptop, sem roupas ou suprimentos extras. Seus pais vêm mais tarde? Perguntou minha colega de quarto Jasmine enquanto sua própria mãe organizava o espaço do armário deles. Seu pai estava montando uma mini geladeira que havia comprado de surpresa. Eles tiveram que trabalhar, menti. A primeira de muitas mentiras que eu contaria nos 4 anos seguintes. A verdade era complicada demais, dolorosa demais para explicar àqueles estranhos cujos pais os abraçaram para se despedir com lágrimas e sorrisos orgulhosos. Aquele primeiro semestre foi a adaptação mais difícil. Sem um laptop, eu passava horas no laboratório de informática digitando trabalhos enquanto outros alunos trabalhavam confortavelmente em seus quartos. O escritório de auxílio financeiro me ajudou a encontrar uma vaga de estágio no refeitório, mas o horário era limitado e o salário mal cobria o essencial. Encontrei um segundo emprego como garçonete em um restaurante perto do campus, trabalhando à noite e nos fins de semana enquanto tentava manter o GPA necessário para minha bolsa de estudos. 3 semanas depois do início de outubro, meu orçamento cuidadosamente elaborado entrou em colapso quando contraí uma infecção de garganta. A consulta médica e os antibióticos esgotaram minhas parcas economias. Sem ter a quem recorrer, engoli meu orgulho e liguei para casa. Mamãe atendeu, com a voz imediatamente cautelosa. Está tudo bem? Perguntou ela. Quer dizer, você finalmente vai desistir dessa bobagem de faculdade? Estou com pouco dinheiro este mês, expliquei. Fiquei doente e tive algumas despesas médicas. Estava pensando se talvez pudesse pegar emprestado só $100 até o meu próximo salário. O silêncio se estendeu até que papai pegasse o telefone. Já estou com problemas financeiros. Bem-vinda ao mundo real, universitária. Talvez agora você entenda o que é a verdadeira responsabilidade. Ele desligou sem dizer mais nada.
Naquela noite, dormi no meu carro pela primeira vez, sem conseguir pagar os remédios e a minha parte das despesas do dormitório. Apesar dessas dificuldades, eu me destacava academicamente. Meus professores notaram minha ética de trabalho e curiosidade intelectual. A doutora Lewis, minha professora de introdução à psicologia, tornou-se a primeira de várias mentoras que moldariam minha jornada acadêmica. Depois que entreguei um artigo analisando os impactos psicológicos da insegurança econômica na dinâmica familiar, ela me pediu para ficar depois da aula. Esta análise demonstra uma visão notável, disse ela. Você já considerou se formar em psicologia? Essa conversa abriu um novo caminho. A psicologia ofereceu uma estrutura para entender minhas próprias experiências. Quanto mais eu estudava sistemas familiares, teoria do apego e fatores de resiliência, mais eu reconhecia padrões em minha própria criação. O conhecimento tornou-se mais do que fuga. Tornou-se cura. No segundo ano, eu já havia me estabelecido em uma rotina extenuante, mas sustentável. Aulas na biblioteca pela manhã, sessões de estudo à tarde, turnos de trabalho à noite e dever de casa até tarde da noite. Eu sobrevivia com macarrão instantâneo, comida gratuita em eventos do campus e a refeição ocasional que um professor me pagava durante as discussões acadêmicas. Aprendi a encontrar os prédios com o melhor aquecimento durante o inverno e o melhor ar-condicionado durante o verão para minimizar as contas de serviços públicos do meu apartamento. O terceiro ano me trouxe uma vaga de assistente de pesquisa que pagava melhor do que meus empregos na área de serviços. O professor Harrington me selecionou entre dezenas de candidatos com base no meu desempenho acadêmico. Sua perspectiva sobre fatores socioeconômicos em psicologia familiar é incomumente matizada, explicou ele. A maioria dos alunos da sua idade tem apenas uma compreensão teórica dessas questões. Se ele soubesse o quanto eu os entendia pessoalmente. Cada teoria que estudei iluminou outro aspecto da minha dinâmica familiar. Cada artigo de pesquisa que li me deu linguagem para experiências que eu antes só havia sentido. No último ano, eu havia encontrado minha paixão acadêmica, estudar como o ambiente familiar impacta o desempenho educacional e o desenvolvimento psicológico. Percebi a ironia de que minha própria família havia se tornado meu maior estudo de caso. Me formei com honras do departamento, com distinção. Vários professores me incentivaram a me candidatar a programas de pós-graduação, oferecendo recomendações entusiasmadas. Quando minha carta de aceitação da pós-graduação chegou, juntamente com uma vaga de assistente de ensino que cobriria a maior parte das despesas, me senti vingada. Eu havia provado meu valor apesar de todos os obstáculos. Num momento de fraqueza otimista, liguei para casa com a notícia. Minha mãe atendeu, parecendo mais velha do que eu me lembrava. Fui aceita no programa de pós-graduação da Universidade Estadual, eu disse, tentando disfarçar orgulho. Financiamento integral e uma vaga de professora. Ah, ela fez uma pausa. Então, mais estudos. Quando você planeja conseguir um emprego de verdade, Alison? Este é um emprego de verdade, mãe. Vou dar aulas e fazer pesquisa. Papai devia estar ouvindo no ramal, porque sua voz de repente me interrompeu. Então, o eterno estudante continua evitando crescer. Alguns de nós trabalhamos em empregos de verdade desde os 16 anos, mas acho que isso é inaceitável para quem quer ser professor. Encerrei a ligação logo depois, lembrando-me porque eu tinha contato limitado com eles desde o início. No entanto, uma parte infantil de mim ainda esperava a aprovação, o reconhecimento de que o que eu havia conquistado valia a pena. Essa esperança agora parecia tão ingênua quanto esperar água de uma pedra. Com a pós-graduação pela frente, eu precisava encontrar uma moradia acessível perto do campus. A bolsa de estudos cobriria o básico, mas por pouco. Depois de calcular os custos, tomei uma decisão difícil. Alugaria um pequeno apartamento na minha cidade natal, a 20 minutos do campus. O aluguel era significativamente mais barato do que uma moradia na área da universidade, e eu conseguiria arcar com o deslocamento. Eu dizia a mim mesma que era puramente financeiro, mas talvez uma parte de mim ainda ansiasse pela conexão familiar que eu nunca tive de verdade. A pós-graduação intensificou tudo na vida acadêmica. Os cursos eram mais exigentes, as expectativas maiores, a competição mais acirrada. No entanto, pela primeira vez, eu me sentia verdadeiramente em meu elemento. Minhas dificuldades na graduação me prepararam para essa pressão de maneiras que meus colegas mais privilegiados estavam apenas começando a entender.
Meu foco se concentrou na psicologia familiar, especificamente no impacto das atitudes parentais em relação à educação no desempenho acadêmico e na autoimagem das crianças. Cada artigo de pesquisa que escrevi abordava esse tema, examinando sob diferentes ângulos teóricos. Meus professores notaram a profundidade incomum da minha análise. A maioria dos alunos da sua idade aborda esses tópicos teoricamente, comentou a doutora Westfield em um dos meus artigos. Seu trabalho demonstra uma compreensão notavelmente matizada da experiência vivida. Se ela soubesse o quão pessoal essa pesquisa era para mim. Cada correlação estatística que estudei refletia momentos da minha própria infância. Cada estudo de caso continha ecos da minha própria história. Eu era simultaneamente a pesquisadora e a pesquisada. Embora eu mantivesse essa dualidade cuidadosamente escondida por trás da linguagem acadêmica e do rigor metodológico. 3 meses depois de começar o programa, meu orçamento cuidadosamente equilibrado entrou em colapso quando meu carro precisou de grandes reparos. A bolsa de ensino mal cobria o aluguel, as contas e a alimentação, sem sobrar nada para emergências. Depois de esgotar todas as outras opções, liguei relutantemente para meus pais. Preciso de um lugar para ficar por apenas 1 ou 2 meses enquanto economizo para um carro novo, expliquei, odiando a vulnerabilidade na minha voz. Posso pagar o aluguel, ajudar nas tarefas domésticas e, de qualquer forma, estarei na universidade quase todos os dias. Para minha surpresa, eles concordaram sem muita discussão. Papai resmungou sobre eu voltar com o rabo entre as pernas. Mas mamãe parecia quase satisfeita com a perspectiva de me receber em casa. Talvez, pensei ingenuamente, o tempo tivesse suavizado a atitude deles. Talvez ver minha dedicação finalmente conquistasse o respeito deles. A primeira semana correu surpreendentemente bem. Montei um pequeno espaço de trabalho no meu antigo quarto, agora usado principalmente para armazenamento. Estabeleci uma rotina de sair cedo para o campus e voltar tarde, minimizando nosso tempo de interação. Mamãe ocasionalmente deixava pratos de comida na geladeira com meu nome neles. Papai limitava seus comentários a ocasionais comentários sussurrados sobre estudantes de carreira, mas nada diretamente confrontador. Essa paz frágil me permitiu focar no desenvolvimento da minha proposta de tese. O tema havia evoluído naturalmente da minha pesquisa anterior, resiliência educacional em estudantes universitários de primeira geração, dinâmica familiar e mecanismos psicológicos de enfrentamento. Minha banca de tese aprovou com entusiasmo, observando suas potenciais contribuições para a compreensão das barreiras ao acesso ao ensino superior. O Dr. Westfield concordou em ser meu orientador principal, fornecendo orientação e apoio cruciais no desenvolvimento da minha metodologia de pesquisa. A fase inicial da pesquisa transcorreu sem problemas. Realizei revisões bibliográficas, elaborei instrumentos de pesquisa e obtive aprovação do Conselho de Revisão Institucional para Pesquisas com Seres Humanos. Agendei entrevistas com 20 estudantes universitários de primeira geração, selecionando cuidadosamente participantes cujas experiências proporcionariam perspectivas diversas sobre o fenômeno que eu estava estudando. Cada entrevista durou de 2 a 3 horas, gerando dados qualitativos valiosos que tanto validaram quanto complicaram minha hipótese inicial. À medida que o trabalho se intensificava, as tensões em casa também se intensificavam. O que começou como provocações sutis se transformou em comentários diários sobre minha obsessão com os estudos e perguntas sobre quando eu entraria no mundo real. Papai tinha um problema específico com meu laptop, que representava tudo o que ele desprezava nas atividades intelectuais. Ficar olhando para essa tela o dia todo vai apodrecer seu cérebro, ele anunciava, ligando deliberadamente a televisão no volume máximo sempre que eu estava trabalhando. Pessoas que digitam para viver estão apenas fingindo trabalhar. Mamãe adotou seu padrão familiar de reforço passivo. Seu pai só quer o que é melhor para você, ela dizia após comentários particularmente ásperos. Talvez um bom emprego de escritório seja melhor do que todo esse estresse. Mais simples, mais simples. Como se eu quisesse o simples. Como se eu não tivesse passado a vida inteira lutando para escapar do simples. Meu irmão Frank começou a aparecer com mais frequência. Sempre quando eu estava profundamente concentrada. Ele entrava no meu quarto sem bater, fazia perguntas inúteis ou me lembrava de obrigações familiares que eu supostamente havia esquecido. Cada interrupção custava um tempo valioso e energia mental enquanto eu lutava para recuperar o foco. Dormir se tornou um luxo que eu raramente podia me dar.
Comecei a trabalhar durante a noite, quando a casa estava silenciosa, descansando algumas horas de manhã cedo antes de ir para o campus. O cansaço físico e mental se acumulava, mas minha determinação só aumentava. Cada obstáculo que eles criavam alimentava minha determinação. 6 semanas antes do prazo final para minha submissão, a doutora Westfield revisou meu rascunho e forneceu um feedback crítico que exigiu revisões substanciais. Sua análise é sólida, explicou ela, mas você precisa reestruturar suas descobertas para abordar o arcabouço teórico com mais clareza. Essas conexões estão implícitas em seu trabalho, mas precisam ser explícitas. Esse contratempo coincidiu com problemas técnicos que corromperam alguns dos meus arquivos de backup. Perdi vários dias de trabalho, forçando-me a reconstruir análises estatísticas complexas de memória e anotações dispersas. A pressão aumentava à medida que o prazo se aproximava, com obstáculos aparentemente intransponíveis. A cada dia, eu sentia a tese cada vez mais distante da conclusão. A noite em que ouvi meus pais falando de mim na cozinha foi o ponto de ruptura. Eu tinha descido para tomar café, desesperada para ficar acordada para mais uma noite inteira de escrita. As vozes deles vinham de um canto. Ela se acha tão inteligente com todos aqueles livros e palavras difíceis, dizia meu pai. De que adianta um diploma chique se você ainda mora com seus pais aos 24 anos? Frank tinha sua própria casa aos 19. Eu me preocupo com ela, respondeu minha mãe, não em defesa, mas concordando. Toda essa educação e para quê? Sem marido, sem filhos, apenas trabalhos que ninguém jamais lerá. Perda de tempo e dinheiro, concluiu meu pai. Deveria ter ido trabalhar depois do ensino médio como uma pessoa normal. Recolhi-me silenciosamente para o meu quarto, com as palavras deles queimando como ácido no meu peito. Com determinação renovada, trabalhei 20 horas seguidas, alimentado por café e raiva. Ao amanhecer, eu já havia reconstruído as análises perdidas e implementado a maioria das revisões sugeridas pelo Dr. Westfield. Minha tese estava 90% concluída, faltando 48 horas para a entrega. Naquela manhã, meu pai intensificou sua interferência, invadindo meu quarto a cada 30 minutos com exigências ou comentários triviais. Cada interrupção dispersava meus pensamentos como pássaros assustados que demoravam cada vez mais para retornar. Minha mãe contribuía insistindo para que eu fizesse pausas para comer refeições que eu não queria ou para ajudar com tarefas domésticas que, de repente, não podiam esperar. Sua tese ainda estará lá amanhã, disse ela, com desdém, quando expliquei o prazo. Família em primeiro lugar. As últimas 24 horas se transformaram em uma batalha de vontades. Eu havia me refugiado na mesa de jantar, o único espaço com espaço adequado para meus materiais de referência. Papai deliberadamente ligou a televisão na sala de estar adjacente, mudando para um canal de esportes no volume máximo. Quando pedi para ele abaixar o volume, ele começou a falar sobre crianças ingratas, sua casa e suas regras. Trabalhei a noite toda concluindo as revisões finais enquanto a luz do sol começava a penetrar pelas cortinas. Faltavam apenas a formatação e uma última revisão. O prazo de entrega era meio-dia. Eu estava exausto, mas triunfante, sabendo que havia superado todos os obstáculos que colocaram em meu caminho. A tese era boa, não apenas adequada, mas um trabalho genuinamente perspicaz que trouxe contribuições significativas para minha área. Pela primeira vez em semanas, me permiti sentir um vislumbre de orgulho. Foi quando meu pai entrou na sala de jantar, caneca de café na mão, e tudo mudou para sempre. A manhã do dia da minha entrega da tese amanheceu com uma calma enganosa. Pássaros cantavam do lado de fora da minha janela enquanto a luz do sol penetrava pelas persianas baratas. Eu estava acordado há quase 36 horas seguidas, sustentado por café preto e pura determinação. Meus olhos ardiam de tanto olhar para a tela, mas uma sensação de realização ofuscava o cansaço. Mais algumas horas e 18 meses de trabalho culminariam na entrega da minha tese. A casa estava silenciosa enquanto eu ia na ponta dos pés até a cozinha para pegar meu quinto café. O relógio digital no micro-ondas marcava 7h06. Faltavam menos de 5 horas para o prazo final, ao meio-dia. Eu só precisava concluir a revisão final, formatar as referências de acordo com os padrões acadêmicos e preparar o pacote de submissão. A menos que acontecesse um desastre, eu terminaria com tempo de sobra. Eu havia arrumado meu espaço de trabalho na mesa da sala de jantar na noite anterior, depois que meu pai tomou conta da sala de estar para um jogo de basquete em alto volume.
Minhas referências e anotações estavam espalhadas em pilhas cuidadosas, cada uma representando seções da minha tese. Meu laptop, um modelo antigo que eu havia comprado de segunda mão com minha bolsa de professor, zumbia constantemente enquanto processava o grande documento. O primeiro sinal de problema surgiu às 7h30, quando meu pai saiu do quarto. Normalmente, ele só acordava depois das 8h nos seus dias de folga. Sua chegada tão cedo imediatamente disparou um sinal de alerta em minha mente. Ele estava parado na porta da cozinha, observando minha configuração de trabalho com os olhos semicerrados. Ainda estou bancando o aluno, comentou, com a voz carregada daquele tom familiar de dispensa. Pessoas normais estão indo trabalhar agora mesmo. Engoli a resposta que se formou instantaneamente em minha mente. Só mais algumas horas. Não se envolva. Não dê desculpas a ele. Bom dia, pai, disse eu, mantendo a voz neutra. Termino logo. Minha entrega é ao meio-dia. Ele resmungou, indo até a cafeteira. Entrega, palavra chique para dever de casa. Quando eu tinha sua idade, já sustentava uma família. A comparação familiar pairava no ar. Eu já tinha ouvido alguma versão dessa afirmação centenas de vezes ao longo da minha vida. Hoje, mal a registrei enquanto continuava revisando minha sessão de metodologia. Mamãe apareceu ao lado dela, ainda com bobs no cabelo. Ela observou a mesa de jantar com os lábios franzidos. Todos esses papéis espalhados por todo lado, comentou. Precisamos pôr a mesa para o café da manhã. Só preciso de mais algumas horas, expliquei, tentando disfarçar o desespero. Isso é para hoje. É o ápice de 2 anos de trabalho. Trabalho? Zombou o papai da cozinha. Digitar não é trabalho. Tente carregar vigas de aço em um calor de 38 graus Celsius. Isso é trabalho. Mamãe colocou a mão no meu ombro, num gesto que poderia parecer um gesto de apoio para um observador externo, mas reconheci a sutil pressão em seus dedos. Com certeza você pode fazer uma pequena pausa para o café da manhã em família. Quase não nos vemos mais. A ironia dessa afirmação não me passou despercebida. Durante semanas, eles reclamaram da minha presença, do meu laptop, dos meus papéis ocupando o espaço deles. Agora, de repente, a união familiar era uma prioridade justamente quando meu prazo se aproximava. Eu realmente não posso parar agora, eu disse com firmeza. A formatação está extremamente precisa e eu preciso me concentrar. Papai apareceu na porta, segurando firme a caneca de café. Sua mãe pediu para você tirar a mesa para o café da manhã. Não foi um pedido. O tom perigoso em sua voz era um que eu reconhecia da infância. Um tom que precedia punições e raiva explosiva. Mesmo assim, eu não podia ceder. Não hoje. Não com tudo em jogo. Eu como mais tarde, ofereci como um meio-termo. Você e a mamãe podem usar o balcão da cozinha. Eu só preciso terminar isso. Seu rosto escureceu. Ingrato. É isso que a educação faz. Faz as crianças pensarem que são boas demais para refeições em família. Importantes demais para seguir as regras da casa. Mamãe interrompeu com sua habitual tentativa de pacificação. Harold, deixe-a terminar o projeto da escola. Ela pode se juntar a nós depois. Mas suas palavras careciam de convicção e todos nós sabíamos disso. Papai jogou a caneca na mesa com força, o café espirrando pela borda. Projeto. Ela tem 24 anos brincando com projetos da escola enquanto adultos de verdade trabalham para sobreviver. Tentei ignorar a voz dele, concentrando-me intensamente na tela. Continue trabalhando. Não se envolva. Cada minuto de distração era um minuto perdido, e o prazo era imutável. Às 9h30, Frank chegou sem avisar. Suas visitas haviam se tornado suspeitamente frequentes durante a fase de conclusão da minha tese, sempre cronometradas para períodos de intensa concentração. Ele rompeu pela porta da frente sem bater, sua voz estrondosa interrompendo meu foco. Café da manhã em família? Mamãe me disse que você estava cozinhando, pai, anunciou ele, deixando as chaves caírem ruidosamente no balcão. Ele olhou por cima do meu ombro para o meu laptop. Ainda escrevendo aquele trabalho. Achei que você já teria terminado. Tese, corrigi automaticamente.
E sim, vou terminá-la hoje. Frank riu. Tese, trabalho, lição de casa, tanto faz. Mesma coisa, né? Ei, eu já contei para vocês que consegui aquela promoção na fábrica? Supervisor agora. Benefícios completos, aposentadoria, tudo. Papai sorriu radiante com orgulho que nunca demonstrou pelas minhas conquistas. Esse é o meu garoto. Trabalho de verdade, recompensas de verdade. Nada dessa bobagem de diploma que nunca acaba. O contraste era tão gritante, tão doloroso, que precisei me conter fisicamente para não reagir. Respirei fundo e retornei às minhas citações, determinado a manter o foco, apesar das provocações deliberadas. As 2 horas seguintes passaram em um borrão de comentários passivos e agressivos, ruídos deliberados e hostilidade mal disfarçada. Mamãe entrava repetidamente na sala de jantar para tirar o pó das superfícies que não precisavam ser limpas. Papai aumentava o volume da televisão a cada 15 minutos, até atingir níveis absurdos. Frank conversava alto ao telefone, bem atrás da minha cadeira. Às 23h30, meus nervos estavam à flor da pele, mas o triunfo estava ao meu alcance. A tese estava formatada corretamente, as citações verificadas, o resumo polido. Tudo o que faltava era o salvamento final e a submissão pelo portal da universidade. Eu realmente conseguiria, apesar de tudo. Foi então que a conexão com a internet caiu. Olhei para a mensagem de erro, incrédula. Sem conexão disponível. Verifiquei meu telefone. Também não havia sinal. Com um medo crescente, caminhei até a sala de estar, onde meu pai estava sentado assistindo à televisão com uma conexão de internet perfeita. A internet caiu na sala de jantar, eu disse, lutando para manter a voz firme. Preciso entregar minha tese nos próximos 30 minutos. Você pode verificar o roteador? Ele não desviou o olhar da tela. A internet está funcionando bem para mim. Mas não está funcionando no meu laptop nem no meu telefone, expliquei, em pânico. Por favor, isso é crucial. Tenho que entregar até o meio-dia. Ele se virou lentamente, com uma expressão indecifrável. Engraçado como essas emergências sempre giram em torno dos seus trabalhos escolares. Nunca parece ter problemas técnicos quando é hora de ajudar sua mãe com as tarefas. A compreensão surgiu com uma clareza nauseante. Você fez alguma coisa com a internet? Um pequeno sorriso satisfeito surgiu nos cantos da sua boca. Minha casa, minha internet. Talvez eu tenha ativado o controle parental. Talvez a sala de jantar seja uma zona sem computadores agora. O sangue subiu ao meu rosto quando a raiva e o desespero se chocaram. 18 meses de trabalho, incontáveis noites em claro, o ápice da minha pós-graduação, tudo comprometido por seu pequeno jogo de poder. Preciso entregar esta tese, eu disse, com a voz trêmula pelo esforço de me conter. Este é o meu futuro, pai. Ele riu, então, um som totalmente desprovido de humor a seu futuro. Isso é uma piada. Ele se levantou de repente, pairando sobre mim. Que futuro a educação sem fim lhe dá? Frank tem uma casa, uma promoção, uma vida real. O que você tem? Uma pilha de papéis que ninguém lê e dívidas estudantis. Mamãe apareceu na porta, atraída pelas vozes que aumentavam. Em vez de intervir, permaneceu em silêncio, sua presença demonstrando aprovação tácita ao comportamento dele. Preciso enviar isso, repeti, indo em direção ao roteador na prateleira. Eu mesmo vou redefinir a conexão. Sua mão disparou, agarrando meu braço com força contundente. Não toque em nada na minha casa sem permissão. Me solta, eu disse, puxando meu braço. Isso é loucura. Só preciso de acesso à internet por 5 minutos para enviar meu trabalho. Seu trabalho, ele zombou. Você quer dizer sua desculpa para evitar responsabilidades reais? Sua educação superior que faz você se achar melhor do que nós? Décadas de raiva e mágoa reprimidas de repente se cristalizaram em clareza. Isso nunca foi sobre a minha educação, eu disse. A compreensão irrompeu como a luz do sol. Isso sempre foi sobre a sua insegurança. Você se sente ameaçado pelo fato de eu ter escolhido um caminho diferente. Seu rosto se contorceu de fúria. Seu ingrato. E foi então que cometi o pecado imperdoável em nossa casa.
Eu o interrompi. Não, eu não sou ingrato. Sou ambicioso. Sou determinado e não vou deixar você sabotar meu futuro porque você não o entende. Virei as costas para ele e fui até a sala de jantar pegar meu laptop. Eu dirigiria até o campus se necessário, embora o trajeto de 30 minutos provavelmente significasse perder o prazo. Mesmo assim, eu tinha que tentar. Ouvi seus passos pesados vibrando pelo chão. Peguei meu laptop assim que ele entrou na sala. Você se acha muito mais inteligente do que todo mundo, disse ele, com a voz perigosamente baixa. Muito melhor do que sua família por causa da sua preciosa educação. Não respondi, concentrando-me em reunir rapidamente meus materiais. O tempo estava se esgotando. Olhe para mim quando estou falando com você, ele exigiu. Quando continuei a arrumar as coisas, sua mão bateu com força na mesa. Eu disse, olhe para mim um ponto. Virei-me, apertando meu laptop contra o peito como um escudo. Preciso ir, conversamos sobre isso depois. Não há nada para conversar, disse ele, avançando em minha direção. Você precisa aprender a respeitar. Precisa aprender a reconhecer o seu lugar. Meu lugar não é aqui, respondi. A verdade disso soou clara. Nunca foi. Foi então que algo em seus olhos se transformou em um último estalo de contenção. Mais tarde, eu reconheceria aquele momento em que sua necessidade de controle sobrepujou todo o resto. Naquele instante, ele não era mais meu pai, mas simplesmente um homem que não suportava ser desafiado. Seu futuro, repetiu ele, com a voz estranhamente calma. Isso é uma piada. Sua mão disparou em direção ao meu laptop. O tempo pareceu passar mais devagar enquanto seus dedos se fechavam em volta da borda do meu laptop. Por um momento bizarro, pensei que ele simplesmente o levaria, o esconderia, até o prazo expirar, um castigo infantil pela minha suposta insolência. Eu não poderia ter imaginado o que viria a seguir. Com uma força nascida de décadas de trabalho físico e uma fúria incandescente, ele arrancou o laptop da minha mão. Observei com horror incrédulo enquanto ele o erguia bem acima da cabeça. Nossos olhares se encontraram por uma fração de segundo. Não houve hesitação nele, nenhum momento de reconsideração paternal, apenas uma fúria fria e deliberada. O laptop caiu com força brutal contra a lateral da minha cabeça. O impacto explodiu através do meu crânio como um tiro. Apenas rindo como se o marido tivesse contado uma piada um tanto imprópria em vez de agredir a filha. Harold, disse ela finalmente, ainda rindo de forma inadequada. Já chega. Chega. Sangue escorria para o meu olho. Minha tese, minha pós-graduação, meu futuro jaziam em pedaços no chão. E agora era simplesmente o suficiente. Papai estava parado ao meu lado, o peito arfando como se estivesse surpreso com as próprias ações, mas nem um pouco arrependido. Se limpe, murmurou ele finalmente. E limpe essa bagunça também. Ele se virou e foi embora, mamãe o seguindo como uma sombra. Eu os ouvi na cozinha. Os sons domésticos e casuais do café sendo servido, da geladeira abrindo e fechando como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Como se ele não tivesse acabado de cruzar uma linha que jamais poderia ser descruzada. Fiquei no chão por vários minutos, atordoado e imóvel. A dor na minha cabeça pulsava a cada batida do meu coração. Quando finalmente toquei minha têmpora, meus dedos ficaram vermelhos de sangue. O corte era profundo o suficiente para que eu provavelmente precisasse de pontos. Mais preocupante imediatamente foi a náusea e a tontura que sugeriam uma possível concussão. Com as mãos trêmulas, juntei os pedaços quebrados do meu laptop. A tela pendia por um único fio do teclado. O gabinete estava rachado. Fragmentos de plástico espalhados pelo chão. Tentei pressionar o botão liga-desliga, mas não houve resposta, nem mesmo um lampejo de vida. A máquina que continha toda a minha carreira acadêmica estava morta. Minha tese, o prazo. O pânico me percorreu, temporariamente anulando a dor física. Eu precisava recuperar meus dados de alguma forma. Tinha que haver um jeito. Fui cambaleando até o banheiro, precisando avaliar o dano na minha cabeça antes de qualquer coisa. O espelho revelou um corte de cerca de 2,5 cm acima da minha têmpora direita, ainda sangrando abundantemente. Meu olho já estava começando a inchar e no dia seguinte apresentaria um hematoma impressionante.
Pressionei uma toalha limpa contra o ferimento, aplicando pressão para estancar o sangramento. Os sintomas da concussão estavam se intensificando. A luz do banheiro parecia dolorosamente forte, quando movia a cabeça muito rápido, o quarto girava de forma alarmante. Eu sabia que provavelmente deveria ir para um pronto-socorro, mas o prazo da tese era mais importante do que meu bem-estar físico. Meio-dia. Já passava das 11. Faltava menos de uma hora. Voltei para a sala de jantar com a toalha ainda pressionada contra a cabeça. Frank tinha aparecido em algum momento e estava sentado à mesa, mexendo no celular com indiferença casual. Papai te pegou de jeito, comentou ele sem olhar para cima. Deveria ter sido mais esperto do que responder. A naturalidade com que ele reconheceu a agressão sem condená-la foi talvez mais assustadora do que o ataque em si. Isso era normal para eles. Era aceitável. Preciso tirar os arquivos da minha tese deste laptop, eu disse, ignorando o comentário. Você tem um computador que eu possa usar? Tenho que entregar até o meio-dia. Ele riu. Ainda preocupada com a lição de casa depois que papai te empurrou para a semana que vem. Suas prioridades estão bagunçadas, mana. Por favor, eu disse, odiando a súplica na minha voz, mas desesperado o suficiente para implorar. Esta é a minha tese de pós-graduação, tudo pelo que trabalhei. Só preciso acessar os arquivos. Ele finalmente olhou para cima, dando de ombros. Desculpe. Deixei meu laptop em casa. Além disso, essa coisa está queimada. Não tem como você tirar nada dela. Eu sabia que ele tinha razão. O dano foi catastrófico. Mesmo assim, eu tinha que tentar. Com as mãos trêmulas, juntei os pedaços quebrados em minha bolsa. O sangue continuava escorrendo pela toalha, mas eu não tinha tempo para lidar com isso direito. Eu precisava ir embora. Mamãe apareceu na porta enquanto eu me preparava para ir aonde você pensa que vai? Perguntou ela, como se eu fosse uma adolescente desrespeitando o toque de recolher em vez de uma adulta ferida. Para o hospital e depois para o campus, respondi, sem olhar para ela. Eu não suportava ver a mulher que havia rido enquanto eu sangrava. Seu pai ainda está chateado, disse ela, com a voz mais baixa. Talvez você devesse esperar até que ele se acalme. Pedir desculpas por provocá-lo. O absurdo da sugestão dela me atingiu como um segundo golpe. Pedir desculpas por quê? Por buscar educação. Por esperar respeito humano básico. Por ter meu crânio aberto pelo meu próprio pai. Não vou me desculpar, eu disse, com a voz firme apesar de tudo. E não vou ficar aqui nem mais um minuto. Não seja dramática, Alison, ela suspirou. Foi só uma pequena discussão que saiu do controle. Desentendimentos familiares acontecem. Isso não foi uma discussão, mãe. Foi uma agressão. Seu rosto endureceu. Agora você está sendo ridícula. Seu pai nunca. Ele simplesmente fez isso. Apontei para minha cabeça sangrando. Olhe para mim. Veja o que ele fez. Ela olhou para o meu ferimento com distanciamento clínico. Você provavelmente precisa de alguns pontos. Posso te levar para o pronto-socorro depois do almoço. Depois do almoço. Como se estivéssemos discutindo um pequeno inconveniente em vez de um ataque traumático. Como se o prazo da minha tese, potencialmente, todo o meu futuro acadêmico não estivessem evaporando a cada minuto que passava. Estou indo embora, repeti, recolhendo meus pertences. E não vou voltar. A voz do meu pai ecoou da sala de estar. Se você sair por aquela porta, não se incomode em voltar. Crianças ingratas não têm segundas chances nesta casa. Mamãe me lançou um olhar que, de alguma forma, conseguia ser ao mesmo tempo suplicante e acusatório. Veja o que você começou. Apenas peça desculpas e tudo isso vai passar. Naquele momento, vi com perfeita clareza a dinâmica que moldara toda a minha vida. O facilitador e o agressor trabalhando em perfeita sintonia para manter um sistema de controle por meio do medo e da manipulação. Eu tentava escapar disso desde a infância, mas uma esperança persistente de amor paterno me mantinha presa à sua órbita tóxica. Chega! Adeus, mãe, eu disse baixinho, passando por ela em direção à porta. Você vai se arrepender disso, ela gritou atrás de mim.
Quando sua educação sofisticada te deixar sozinha, sem família, você vai se arrepender de ter escolhido livros em vez de sangue. Não respondi. Não havia mais nada a dizer. Com meu laptop quebrado agarrado ao peito e sangue ainda escorrendo pelo meu rosto, saí pela porta da frente para a luz ofuscante de um futuro repentinamente desvinculado de tudo que eu havia conquistado. A tontura me atingiu com força assim que cheguei ao meu carro. Os sintomas da concussão estavam se intensificando, dificultando a concentração. Sentei-me ao volante, tentando organizar meus pensamentos em meio à dor e à desorientação. O prazo da tese, o ferimento na cabeça, o laptop quebrado, tudo estava desmoronando simultaneamente. Verifiquei meu telefone. 11h40, não havia tempo para chegar ao campus antes do prazo do meio-dia. Não havia como recuperar meus arquivos do computador destruído. Não havia opção para solicitar uma extensão sem a documentação da emergência. O ápice do meu trabalho de pós-graduação estava se esvaindo enquanto o sangue continuava escorrendo pela toalha pressionada contra minha têmpora. Talvez pela primeira vez na minha vida, eu não tinha um plano, uma estratégia alternativa, um caminho claro a seguir. De qualquer forma, liguei o carro e me afastei da casa onde havia sofrido 2 décadas de abuso emocional e subversão sistemática, culminando neste último e imperdoável ato de violência. Eu não tinha destino em mente enquanto dirigia, apenas a certeza de que nunca mais poderia voltar. O que quer que viesse a seguir, eu enfrentaria sem o peso das expectativas tóxicas deles me arrastando para baixo. Sangue pode ser mais forte que água, mas nunca foi feito para ser derramado pelas pessoas que dizem amar você. Dirigi sem rumo por 20 minutos, meus pensamentos dispersos pela dor e pelo choque. O sangue havia encharcado a toalha, e a pulsação na minha cabeça se intensificava a cada minuto. Por fim, cheguei ao Riverside Park, um espaço público vazio em uma manhã de dia de semana. Estacionei sob a sombra de um carvalho e finalmente me permiti sentir todo o peso do que havia acontecido. As lágrimas vieram repentina e violentamente, soluços profundos e ofegantes que pareciam vir de algum lugar primitivo que eu havia mantido trancado por anos. Chorei pela garotinha cujas conquistas eram sistematicamente ignoradas. Pela adolescente que escondia cartas de admissão na faculdade como se fossem contrabando, pela aluna de pós-graduação cujo próprio pai destruía seu trabalho por despeito e insegurança. Acima de tudo, chorei pela filha que passará a vida buscando a aprovação de pessoas fundamentalmente incapazes de dá-la. Um toque agudo do meu celular interrompeu o colapso. Era um e-mail do Dr. Vesti. Verifiquei a hora. 11h52, faltavam 8 minutos e eu estava sentado em um parque com um ferimento na cabeça e um laptop quebrado. Parecia impossível. Então, algo mudou dentro de mim. Uma estranha calma desceu, substituindo o pânico e o desespero. Se minha família me ensinou alguma coisa, foi resiliência diante de probabilidades impossíveis. Eu vinha superando os obstáculos deles a vida toda. Esta era apenas mais uma barreira, embora a mais extrema. Antes de mais nada, encontrei um lenço de papel limpo no porta-luvas e o pressionei contra minha têmpora ainda sangrando. Então, digitei uma resposta rápida para o Dr. Westfield, situação de emergência. Indo para o campus agora. Por favor, me avisem sobre o protocolo de entrega tardia. A resposta veio quase imediatamente. Qual o tipo de emergência que você está passando? Hesitei, mas decidi que a única opção era ser totalmente honesta. Lesão física que requer atenção médica. Laptop destruído. Não consigo acessar os arquivos da tese. Explicaremos pessoalmente. Liguei o carro e segui em direção ao campus, dirigindo devagar para compensar a tontura. Meu telefone tocou novamente. A doutora Westfield havia respondido: vá imediatamente ao serviço de saúde da universidade. Encontro você lá. Não se preocupe com a tese agora. Sua preocupação, tão diferente da reação da minha família, trouxe novas lágrimas aos meus olhos. Segui suas instruções, dirigindo-me cuidadosamente ao centro de saúde da universidade. Quando cheguei, o sangue havia encharcado o lenço e escorria pelo meu rosto novamente. A recepcionista me olhou e imediatamente me conduziu para uma sala de exames. A enfermeira que me atendeu, uma mulher de meia-idade chamada Linda, de olhos gentis e mãos eficientes, limpou o ferimento enquanto fazia perguntas gentis sobre o ocorrido. Me vi contando a ela a verdade nua e crua.
Meu pai bateu meu laptop na minha cabeça quando tentei entregar minha tese, eu disse, as palavras soando surreais mesmo enquanto eu as pronunciava. Suas mãos pararam momentaneamente antes de retomar o trabalho. Este ferimento é consistente com o que você está descrevendo, disse ela cuidadosamente. Vou documentar tudo minuciosamente. O médico virá em breve para determinar se você precisa de pontos e precisaremos avaliá-la para concussão. Tem um prazo para a entrega da tese, expliquei, ou tinha. Era meio-dia. Sua saúde vem em primeiro lugar, disse Linda com firmeza. Os prazos acadêmicos podem ser prorrogados para emergências médicas. Isso se qualifica perfeitamente. A doutora Westfield chegou enquanto o médico me examinava. Ela olhou para o meu ferimento e sua compostura profissional cedeu um pouco. Meu Deus, Alison, ela suspirou. O que aconteceu? O médico que acabará de confirmar que eu tinha uma concussão leve e precisava de 4 pontos olhou para cima. Você é o professor dela? O doutor Westfield assentiu. O orientador de tese. Sua aluna sofreu um ferimento grave na cabeça, explicou ele. Os protocolos de concussão precisam ser seguidos. Nenhum exame limitou o esforço cognitivo por pelo menos 48 horas. Claro, ela concordou imediatamente. O prazo está completamente suspenso. Podemos discutir prorrogações assim que ela se recuperar. Enquanto o médico se preparava para suturar meu ferimento, a doutora Westfield puxou uma cadeira para perto da mesa de exame. Alison, a enfermeira mencionou algo sobre seu laptop ter sido usado como arma. Pode me dizer o que aconteceu? Pela segunda vez naquele dia, contei os eventos que levaram ao meu ferimento. A doutora Westfield ouviu sem interromper sua expressão, cada vez mais preocupada. Quando terminei, ela respirou fundo. Primeiro, sua tese não está perdida, disse ela. Você me enviou um rascunho há 2 dias. Lembre-se, temos pelo menos essa versão. O alívio me inundou. Em meio ao caos, eu havia me esquecido daquele e-mail. Segundo, ela continuou, a universidade tem protocolos para situações como esta. O que aconteceu com você é agressão, e precisamos denunciar. A delegacia de polícia do campus fica logo ao lado. Você estaria disposta a falar com eles depois que seu tratamento médico terminar? Hesitei. Registrar um boletim de ocorrência contra meu próprio pai parecia cruzar uma linha sem volta. Por outro lado, ele já havia cruzado uma linha irreversível ao me atacar. Sim, decidi. Vou denunciar. As horas seguintes se passaram em um turbilhão de procedimentos médicos e declarações oficiais. O médico costurou meu ferimento enquanto explicava as diretrizes de tratamento para concussão. Um policial do campus tomou meu depoimento, fotografou meu ferimento e documentou os restos do meu laptop quebrado como prova. O coordenador de serviços estudantis providenciou moradia temporária de emergência em um complexo de apartamentos para pós-graduação, já que voltar para a casa dos meus pais claramente não era uma opção. Durante todo esse tempo, a doutora Westfield permaneceu ao meu lado, defendendo meus interesses em vários departamentos da universidade. Ela me ajudou a garantir uma extensão de emergência para minha tese e providenciou que os serviços de TI tentassem recuperar os dados do meu laptop danificado. O reitor da pós-graduação aprovou uma extensão de 2 semanas, dadas as circunstâncias, ela me informou enquanto estávamos sentados na sala de serviços estudantis, e o departamento de TI acredita que pode recuperar seus arquivos do disco rígido, que parece intacto, apesar dos danos externos. Não sei como agradecer, eu disse, impressionado com o apoio dela. Você não precisa me agradecer, ela respondeu com firmeza. É isso que as comunidades acadêmicas devem fazer. Apoiar uns aos outros. O que aconteceu com você é inconcebível, e garantir que você consiga concluir seu trabalho apesar disso é o mínimo que podemos oferecer. Suas palavras me tocaram profundamente. Conceitos de comunidade de apoio tão estranhos à minha experiência familiar que pareciam quase míticos. No entanto, aqui estavam eles se manifestando em assistência prática quando eu mais precisava. No final da tarde, a crise imediata havia sido resolvida. Meu ferimento foi tratado, o boletim de ocorrência registrado, a moradia de emergência garantida e as acomodações acadêmicas providenciadas. O departamento de TI havia levado meu laptop, prometendo tentar recuperar os dados durante a noite.
Fui instruído a descansar e seguir os protocolos de concussão, o que significava não ler nem usar telas por pelo menos 24 horas. Enquanto a doutora Westfield me acompanhava até meu alojamento temporário, ela fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Alison, é a primeira vez que seu pai é fisicamente violento com você? Sim, respondi com sinceridade. O abuso emocional tem sido constante, mas esta foi a primeira agressão física. Ela assentiu, pensativa. Eu suspeitava disso, pelo seu foco de pesquisa. Muitos estudiosos da psicologia familiar são atraídos para a área por meio da experiência pessoal. Sua perspicácia era perturbadora, mas também validadora. É tão óbvio assim? Só para alguém familiarizado com os padrões, ela me assegurou. Sua percepção da dinâmica familiar sempre me pareceu incomumente matizada para alguém da sua idade. Agora eu entendo por quê. Chegamos ao prédio e ela me ajudou a me instalar na simples, mas confortável, unidade de alojamento de emergência. Antes de sair, ela colocou um cartão de visita no balcão. Este é o contato do Centro de Aconselhamento da Universidade, explicou. Eles têm conselheiros de crise disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por favor, considere ligar para eles. O que você vivenciou é traumático, e lidar com isso com apoio profissional seria benéfico. Depois que ela saiu, sentei-me na beira da cama desconhecida, física e emocionalmente exausta. Os acontecimentos do dia pareciam oníricos em sua intensidade e surrealismo. Minha cabeça latejava apesar da medicação para a dor, e meus pensamentos voltavam ao momento em que metal e plástico se chocaram contra o osso, quando o sangue escorreu pelo meu rosto enquanto minha mãe ria. Peguei o cartão do Dr. Westfield e o telefone. Alguns fardos eram pesados demais para carregar sozinha. Na manhã seguinte, bateram à minha porta e vi um técnico de TI da universidade segurando um pequeno disco rígido externo. Conseguimos recuperar a maioria dos seus arquivos, explicou ele. O disco rígido estava notavelmente intacto, considerando os danos ao laptop. Transferimos tudo para este disco externo. Aceitei o pedido com as mãos ligeiramente trêmulas devido a uma combinação de medicação, exaustão e profundo alívio. Obrigado. Você não tem ideia do que isso significa. Só estou fazendo o meu trabalho, respondeu ele com um sorriso. O departamento de tecnologia deseja uma rápida recuperação. Assim que ele saiu, conectei o disco ao laptop solitário fornecido pelos serviços estudantis. Lá estava minha tese intacta, exceto pelas últimas edições que eu havia feito na manhã do incidente. Comparado ao que poderia ter sido perdido, isso foi um milagre. Apesar dos protocolos de concussão desaconselharem o uso de telas, passei as horas seguintes finalizando a formatação e as revisões finais. Minha cabeça latejava e minha visão ocasionalmente turvava, mas a determinação superou o desconforto físico. No final da tarde, enviei a tese concluída pelo portal online da universidade. O e-mail de confirmação chegou momentos depois. Tese recebida, submissão registrada. Essas 5 palavras representavam a vitória sobre todos os obstáculos que minha família havia colocado em meu caminho. Apesar dos esforços deles para atrapalhar minha educação, apesar da violência física e do abuso emocional, apesar da destruição de meus bens e dos ferimentos sofridos, eu havia conseguido. A tese foi entregue. Os requisitos para o diploma seriam cumpridos. O futuro que eles alegavam que eu não merecia ainda era meu para reivindicar. Ao fechar o laptop, uma profunda compreensão se abateu sobre mim. A família que deveria ter me apoiado, em vez disso, tentou me destruir. No entanto, a própria oposição deles forjou a resiliência que me permitiu superar o dano que infligiram. A rebelião definitiva contra a negatividade deles não foi a raiva ou a retaliação, mas o sucesso nos meus próprios termos. Com esse pensamento, peguei o telefone novamente, desta vez para ligar para o escritório jurídico da universidade e pedir uma ordem de restrição. Algumas pontes precisavam não apenas ser cruzadas, mas completamente queimadas para impedir qualquer possibilidade de retorno. Meus pais haviam feito a escolha deles. Agora eu estava fazendo a minha. A cura física começou com 4 pontos acima da minha têmpora direita. O ferimento fechou perfeitamente, deixando uma pequena cicatriz que desapareceria, mas nunca desapareceria completamente. De certa forma, parecia apropriado, uma lembrança visível e permanente do momento que cortou minha conexão final com minha família de origem.
Os sintomas da concussão persistiram por quase 3 semanas. Dor de cabeça, sensibilidade à luz, tonturas ocasionais, tudo diminuindo gradualmente à medida que meu cérebro se recuperava do trauma. Os serviços de saúde da universidade monitoraram meu progresso com consultas semanais, e o centro de aconselhamento do campus tornou-se parte da minha rotina, com sessões 2 vezes por semana, ajudando-me a processar não apenas a agressão, mas toda a vida de abuso emocional que a precedeu. Minha defesa de tese foi adiada por um mês para acomodar minha recuperação. Quando o dia finalmente chegou, compareci diante da banca com a confiança que nasce de quem sobreviveu ao pior e continuou mesmo assim. As perguntas eram desafiadoras, mas justas. Minhas respostas foram claras e bem fundamentadas. Na conclusão, o Dr. Westfield anunciou o que eu mal ousara esperar. Mais altas honrarias, decisão unânime. Essas palavras ecoaram em minha mente enquanto eu caminhava pelo campus depois. Mais altas honrarias. Depois de tudo, eu não apenas havia tido sucesso, mas me destacado. A validação foi doce, mas mais importante foi a consciência interna de que eu havia perseverado contra obstáculos extraordinários. Nenhum reconhecimento externo se comparava à força que eu havia descoberto dentro de mim. A ordem de restrição contra meus pais foi concedida sem contestação. Eles não compareceram à audiência, enviando, em vez disso, uma breve declaração por meio de seu advogado, alegando que eu sempre fui propenso a exageros e comportamentos de busca de atenção. O juiz analisou os registros médicos, o boletim de ocorrência e as fotografias do meu ferimento antes de declarar sua resposta preocupante por sua indiferença à agressão documentada. A ordem foi aprovada pela duração máxima, com disposições para prorrogação, se necessário. Com a primavera se transformando em verão, notícias inesperadas chegaram da universidade. O departamento tinha uma vaga para assistente de pesquisa, que incluía uma bolsa modesta e moradia no campus para o próximo ano letivo. A doutora Westfield havia me recomendado. Sua tese atraiu a atenção de vários membros do corpo docente, explicou ela quando me encontrei com ela para discutir a oportunidade. A intersecção entre dinâmica familiar, resiliência educacional e experiências de alunos de primeira geração é cada vez mais relevante para nossos objetivos institucionais. Gostaríamos que você continuasse e expandisse esta pesquisa. O cargo me permitiria permanecer no ambiente acadêmico onde havia encontrado apoio e propósito, enquanto estabelecia minha independência com mais firmeza. Aceitei imediatamente. 2 meses após a agressão, enquanto eu me acomodava em meu novo apartamento no campus e em meu novo cargo de pesquisadora, um visitante inesperado apareceu à porta do meu escritório. Frank estava parado sem jeito no corredor, com um olhar desafiador e incerto ao mesmo tempo. "Podemos conversar?", perguntou ele, com sua bravata habitual, notavelmente ausente. Hesitei, minha mão instintivamente subindo até a cicatriz tênue na têmpora. "Depende do que você quiser dizer." Ele estremeceu ligeiramente com o gesto. "Não estou aqui para defendê-los", disse rapidamente. "O que meu pai fez foi errado. Muito errado." A admissão me chocou e me silenciou. Frank sempre fora o eco do nosso pai, reforçando cada crítica, amplificando cada rejeição às minhas escolhas. "Mamãe e papai contaram a todos que você caiu e bateu a cabeça na mesa", continuou ele. "Mas eu vi o laptop quebrado. Eu sei o que realmente aconteceu. E você só agora está reconhecendo isso." 2 meses depois, ele olhou para baixo. "Eu deveria ter dito algo naquele dia. Deveria tê-lo impedido ou ajudado você depois. Eu sei disso." O pedido de desculpas foi implícito, em vez de declarado abertamente, típico da constipação emocional que caracterizava o estilo de comunicação da minha família. Ainda assim, representou um afastamento significativo da nossa dinâmica anterior. "Por que você está aqui, Frank?", perguntei diretamente. "Comprei uma coisa para você", disse ele, enfiando a mão no bolso do paletó. Tirou uma caixinha que colocou na minha mesa para substituir o que estava quebrado. Dentro havia um laptop novo significativamente melhor do que o modelo de segunda mão que havia sido destruído. O gesto foi ao mesmo tempo tocante e insuficiente, uma solução material para um problema profundo. "Obrigada", eu disse cuidadosamente. "Mas um laptop não resolve o que aconteceu." "Eu sei", ele admitiu. "Nada resolve de verdade. Papai passou dos limites naquele dia. Mamãe também, com a reação dela.
Ele fez uma pausa, parecendo ter dificuldade para dizer as próximas palavras. Tenho pensado muito em como te trataram em comparação a mim. Como sempre fizeram suas conquistas parecerem inúteis enquanto me elogiavam por coisas básicas. Não foi justo. Vindo de Frank, esse reconhecimento foi sísmico. Ele se beneficiou a vida toda da distribuição desigual da aprovação dos pais. Reconhecê-la exigiu um nível de autorreflexão que eu não imaginava que ele fosse capaz. Não, não foi justo, concordei. Mas moldou quem eu sou, para melhor ou para pior. Principalmente para melhor. Parece, disse ele, olhando ao redor da minha sala na universidade com o que parecia ser admiração genuína. Você conseguiu apesar deles. Talvez até por causa deles, de alguma forma estranha. Sua perspicácia me surpreendeu. Talvez ele fosse mais perspicaz do que eu imaginava. Você manterá contato? Perguntou ele enquanto se preparava para sair. Não com eles, só comigo. Gostaria de saber como você está. Considerei o pedido cuidadosamente. À medida que minha posição de pesquisador evoluiu para uma função mais permanente, comecei a incorporar minhas experiências pessoais em programas de extensão para estudantes universitários de primeira geração, oriundos de famílias com origens desafiadoras. Sem compartilhar o trauma específico, pude me conectar com estudantes que enfrentavam obstáculos semelhantes, desaprovação dos pais, falta de apoio e comprometimento ativo dos objetivos educacionais. A resistência da família à sua educação muitas vezes diz mais sobre as inseguranças deles do que sobre as suas escolhas, eu dizia a esses estudantes. Sua busca por conhecimento ameaça o status quo, desafia a visão de mundo deles e, às vezes, destaca oportunidades que eles nunca tiveram ou escolhas das quais se arrependem de não ter feito. Essa estrutura ajudou muitos estudantes a despersonalizar a oposição que enfrentavam, enxergando-a como uma questão sistêmica em vez de um fracasso pessoal. A capacidade de transformar minhas experiências dolorosas em apoio aos outros se tornou o presente mais inesperado da minha jornada. Um ano após a agressão, recebi um convite para apresentar minha pesquisa em uma conferência nacional sobre equidade educacional. De pé no pódio diante de centenas de educadores e pesquisadores, senti uma profunda sensação de vingança. O caminho que meu pai literalmente tentou me afastar levou ao reconhecimento profissional, a um trabalho significativo e a uma comunidade que valorizava exatamente o que minha família havia rejeitado. Resiliência educacional não se trata apenas de persistência acadêmica apesar das barreiras socioeconômicas, expliquei durante minha apresentação. Trata-se também de manter autoconfiança quando as pessoas que deveriam ser seus maiores apoiadores se tornam seus maiores obstáculos. Para muitos estudantes de primeira geração, a maior conquista não é o diploma em si, mas a força psicológica necessária para buscá-lo diante do desencorajamento ativo daqueles cuja aprovação eles mais desejam. A ovação de pé que se seguiu foi gratificante, mas a verdadeira recompensa veio durante a sessão de networking posterior, quando vários alunos se aproximaram para compartilhar como minha estrutura os ajudou a entender suas próprias dinâmicas familiares. Eu havia transformado traumas pessoais em insights profissionais que beneficiaram outras pessoas. Não poderia haver vitória mais completa sobre a narrativa que meus pais tentaram impor. Quanto aos meus próprios pais, a distância que mantive provou ser a escolha mais saudável. Atualizações ocasionais de Frank indicavam que eles permaneciam inalterados, ainda minimizando a agressão como um mal-entendido e se retratando como vítimas de uma filha ingrata. A incapacidade deles de reconhecer a realidade do que aconteceu apenas confirmou a sabedoria da minha decisão de permanecer longe deles. A maior inspiração veio gradualmente, tanto por meio do estudo profissional quanto da reflexão pessoal. O tratamento que me deram nunca foi realmente sobre mim. A raiva do meu pai, a permissividade da minha mãe, a cumplicidade inicial do meu irmão, tudo isso decorria de suas próprias limitações, medos e potenciais não realizados. Entender isso não justificava o comportamento deles, mas me libertava do peso de me perguntar o que eu poderia ter feito de diferente para obter a aprovação deles. Nada. A resposta era nada. Porque a desaprovação deles nunca tinha a ver com minhas escolhas ou conquistas. Era sobre o que essas conquistas refletiam sobre suas próprias vidas. Meu sucesso se tornou um espelho no qual eles não suportavam se olhar, então, em vez disso, tentaram quebrá-lo. Ao me separar, encontrei a liberdade de definir família nos meus próprios termos. Os colegas que me apoiaram durante a crise. Os alunos que compartilharam suas jornadas semelhantes. Os mentores que reconheceram meu potencial quando meus pais não conseguiram.
Essas pessoas se tornaram minha família escolhida. Conectados não pelo sangue, mas pelo respeito mútuo, valores compartilhados e cuidado genuíno com o bem-estar um do outro. 2 anos após o incidente do laptop, eu estava em meu novo apartamento, pendurando a cópia emoldurada do meu diploma de pós-graduação na parede. A pequena cicatriz na minha têmpora havia desbotado para uma fina linha prateada visível apenas se você soubesse exatamente onde olhar. Como tantos aspectos daquele dia, ela havia diminuído, mas não desaparecido, integrado a quem eu havia me tornado, em vez de me definir. Meu telefone tocou com uma mensagem do Dr. Westfield. O comitê curricular aprovou sua proposta de curso sobre dinâmica familiar e resiliência educacional para o próximo semestre. Parabéns, professor Thompson. Sorri ao ouvir o título. Professor Thompson. O futuro que meu pai alegara que eu não merecia agora era inegavelmente meu. Não apesar de sua crueldade, mas por causa de como ela me moldara. Cada obstáculo que eles colocavam em meu caminho, em última análise, fortalecia minha determinação. Cada rejeição aprofundava minha determinação. A lição mais profunda da minha jornada não foi sobre trauma familiar ou resiliência acadêmica, embora estes fossem significativos. A verdade mais profunda era sobre a capacidade humana de transformar dor em propósito, de alquimizar o chumbo da rejeição no ouro da autorrealização. Não podemos controlar as famílias em que nascemos, mas podemos escolher as pessoas que nos tornamos e as famílias que criamos para nós mesmos. Você já teve que superar a oposição de pessoas que deveriam ter te apoiado? Como você encontrou forças para perseguir seus sonhos apesar do desânimo delas? Eu adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Se esta narrativa ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que seu valor não é determinado por aqueles que não o veem. Obrigada por ouvir minha jornada. E lembre-se de que, às vezes, o maior presente que pessoas tóxicas nos dão é mostrar exatamente o que não queremos nos tornar.